Calorosas saudações e cheira a eleições. Pelo menos é o que Montenegro está a dar a entender. O que também me cheira é que eu vou pedir like no início deste vídeo, portanto metam like e subscrevam o canal, partilhem nas vossas redes sociais e tenham o código SOUSA10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. Relembro que o meu Instagram é novo, o antigo foi ao ar, portanto sigam-me lá, e o TikTok exatamente a mesma coisa. O que é que se passa? Ontem, no meu primeiro canal, foi ontem, Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro trocaram bocas um com o outro, porque o Montenegro queria negociar o orçamento, mas o Pedro Nuno Santos andava ocupado e demorou 20 dias a responder, deu-lhe ghost, e portanto o Luís Montenegro hoje veio, ou no caso ontem à noite, responder no Conselho Nacional do PSD sobre o fator eleições e aprovação do orçamento. Vamos ver. Depois de encontros com o Chega e a IEL à direita e com data para se encontrar com o PS à esquerda, Luís Montenegro lançou aviso no Conselho Nacional do PSD para toda a oposição. Dizendo-vos que me parece absolutamente incontornável que a interpretação do interesse nacional, do interesse coletivo, deve mesmo conduzir à aprovação de um orçamento do Estado para 2025. Portanto, óbvio que ele quer aprovar o orçamento, isso é certo e sabido, porque relembro que a aprovação do orçamento de 2025, agora em 2024, não é? O orçamento é sempre o ano seguinte, isso significa que Luís Montenegro poderia manter-se no cargo praticamente até 2027. Porquê? Já expliquei isto muitas vezes e vou continuar a explicar. Eleições presidenciais em 26. E 6 meses antes e 6 meses depois das eleições presidenciais não pode haver eleições. Ora, nesse espaço de um ano, corresponde já a 2025, não é? Para o próximo ano, corresponde também à aprovação do próximo orçamento. Portanto, mesmo que esse orçamento não passe, ele teria que governar em duodécimos. Nós depois, só em 2026, 6 meses depois das eleições presidenciais, no mínimo, é que se poderia marcar novas eleições, lá para junho, julho, e estou a ser simpático. Ora, marcando em junho, julho de 2026, só lá para o início de 2027 é que se pode ir a eleições. Portanto, para o Luís Montenegro, é de total interesse que o orçamento seja aprovado, por um lado, porque ao menos garante até 2027, mas ao mesmo tempo ele sabe que quem recusa orçamentos normalmente é prejudicado nas eleições a seguir. Quem manda governos abaixo, per si, foi o caso do Partido Ramalhianos na década de 80 e agora o PCP e o Bloco de Esquerda. Portanto, o Montenegro agora está numa posição muito confortável. Acho que ele nunca esteve tão confortável como está agora, porque ele sabe que se passar o orçamento governa até 2027 e sabe que não aprovando o orçamento por rejeição do Chega ou do PS, historicamente e normalmente os partidos que rejeitam o orçamento e mandam o governo abaixo são prejudicados. Portanto, ele agora parece-me estar numa posição muito confortável que nunca tinha estado. Vamos ver se consegue ou sabe lidar bem com isso. Um pensamento que creio Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, tem deixado de forma muito clara à sociedade portuguesa. Estamos conscientes que os duodécimos não são solução. Só uma parte, desculpem já interromper, mas concordo, até porque há um plano de PRR para aplicar e fundos europeus, e aplicar isso e executar isso, que é a função principal do governo, em duodécimos é muito complicado. Mostra confiança na aprovação do Orçamento do Estado, mas abre a porta a uma crise política em caso de chumbo. Tivemos 2 eleições legislativas seguidas. A haver umas terceiras, seriam as terceiras em 3 anos. Isto não é nem chantagem política, nem pressão política. Isto é apenas uma exigência democrática. Nós, aquilo que queremos é que cada um assuma as suas responsabilidades. Nós não queremos decidir por ninguém. Se o interesse nacional, no juízo desses partidos, for o de rejeição do orçamento, pois têm que assumir a responsabilidade de rejeitar o orçamento. Ele quer tanto ir a eleições, esta parte aqui, porque ele está confiante, não é? Porque ele sabe que, historicamente, o que ele está a tentar fazer é colocar o ónus da culpa da rejeição no orçamento nos partidos que o rejeitarem, não é? E não no governo que não soube negociar. Tanto que a conversa do Luís Montenegro é: nós negociamos com toda a gente, etc, etc. É assim, se me perguntarem se eu acho que a estratégia é boa, do ponto de vista mediático, se é o melhor para o país, eu quero que eu vos seja honesto, Portugal não vai ficar melhor nem pior no curto prazo por se aprovar este orçamento ou por se ir a eleições. Honestamente, não é? As mudanças que o PSD quer implementar do ponto de vista de política pública e económica não são assim tão estruturantes quanto isso, não são assim tão
tão radicalmente diferente do que temos hoje em dia quanto isso, não há uma mudança assim a fundo. Não seria por aí. Eu percebo o que ele diz de eleições em 3 anos, 3 eleições em 3 anos, é verdade, sim. Mas, honestamente, nós estamos a viver aquilo que eu... A história não se repete, mas rima. E na Primeira República, o que aconteceu muitas das vezes foi que havia governos que duravam 2 semanas e presidentes que duravam nem um ano, não é? E nós estamos a reproduzir um pouco isso novamente. Reparem que tivemos eleições em 2019, depois logo em 2022, depois em 2024, ou seja, a periodicidade do tempo de eleição para a eleição está a diminuir. 2015, 2019, 4 anos, 2019 para 2022, 3 anos, 2022 para 2024, 1 ano. E agora podemos ter 2024 para 2025, 1 ano. Portanto, foi 4, 3, 2, 1. Portanto, é um repetir da Primeira República. E neste tipo de instabilidade, normalmente aparece sempre alguém ou algo, em termos institucionais, partidários, que pode efetivamente trazer mais ordem no meio do caos, não é? Agora, basta saber quem será. Há quem argumente que poderá eventualmente ser o Chega nesse aspecto, mas o Chega está a cair nas sondagens e em termos mediáticos parece-me que o Ventura está com um pouco mais de dificuldade agora em capitalizar isso. Por outro lado, o Montenegro pode crescer nas eleições, mas não o suficiente, a meu ver, na minha opinião, obviamente, para conseguir uma maioria absoluta. Portanto, será interessante de perceber o que é que vai acontecer, porque neste momento é uma incógnita muito grande. Nisto tudo, quem me parece estar numa situação mais confortável, apesar de tudo, é o próprio Montenegro. O PS e o Chega estão em situações mais complicadas, por razões diferentes. O PS, porque sabe que ir a eleições é um risco, porque as sondagens não lhe são favoráveis, e o Chega porque será complicado manter a margem dos 50 deputados, porque deixou de ser o terceiro partido menos votado de sempre, que era com 12 deputados, era o terceiro partido da história democrática portuguesa com o menor número de deputados, para passar a ser o partido da história democrática portuguesa, o terceiro partido mais votado, com o maior número de deputados. Mais próximo tinha sido o PCP, logo a seguir ao 25 de Abril. Portanto, por razões diferentes, é uma situação mais confortável para o PSD, menos confortável, por motivos diferentes, para o PS e para o Chega. Nunca se referiu a Pedro Nuno Santos, mas deixou o recado. Enquanto outros andam distraídos com as pequenas questões, nós andamos a salvar o essencial dos serviços públicos que estava posto em causa pela governação dos últimos 8 anos. O Conselho Nacional... Eu compreendo, é discurso político, mas não fica bem ao Primeiro-Ministro. E eu não gosto de lhe incutir culpa, porque ele governa o país há 6 meses, não é? Nem isso. Como posso em abril, nós estamos em setembro e o mês foi de férias. De agosto nem sequer conta. Portanto, ele governa o país há 4 meses e eu nem gosto de lhe incutir culpas. Mas estar aqui a dizer que estamos a salvar e etc. Enfim, estão a aplicar programas no sentido de resolver alguns dos problemas estruturais que não o vão conseguir fazer a curto prazo. A realidade é essa, porque dizer isso depois do que se passou nas maternidades e nos hospitais durante os meses de verão, dizer isso depois da questão dos incêndios que existiu a semana passada, enfim, não fica bem. Nós agora estamos em greve dos enfermeiros e dos médicos que se realiza no dia de hoje e da manhã, portanto, não fica bem, honestamente. Não fica bem. Compreendo que é discurso político, compreendo o que é que ele quis transmitir, mas não fica bem, muito honestamente. Foi curto. Serviu apenas para reagendar o congresso do PSD. Falta cada vez menos tempo para que saia um acordo com a oposição. Pois é, desculpa, isto acaba aqui. Pois eles tiveram que alterar o dia do congresso do PSD por causa dos incêndios. Fizeram bem, esse aspecto acho que tiveram bem, até porque o país... Eu acho que eles até tinham a marcação do congresso para sexta, sábado e domingo, o PSD, se eu não estou em erro, não tenho a certeza, e o país foi marcado de luto nacional pelos bombeiros, sábado foi o funeral dos bombeiros, acho que aí tiveram bem. O Chega também tinha uma manifestação marcada para o último sábado, também a adiou. Creio que o PS também tinha compromissos políticos, também adiou. Nesse aspecto, acho que toda a gente se comportou como deve ser. Agora vamos ver o que é que acontece nesta questão orçamental, não é? Por acaso estou curioso para perceber o que é que vai acontecer. Mas enfim, meus amigos, digam-me o que é que acham nos comentários. Acham que o orçamento vai ser aprovado? Por quem? Pelo Chega ou pelo PS, não é? Porque são os únicos que poderão dar a mão a torcer. Se acham mais provável ser o PS, se acham que o Chega, se acham que ninguém vai aprovar e vamos para eleições em 2025, ou se governamos em duodécimos, pode acontecer, não sei. O Marcelo já veio dizer que não, portanto é muito complicado isso acontecer, vamos para eleições. Portanto, digam-me o que acham nos comentários, metam like no vídeo, subscrevam o canal para chegarmos aos 50 mil subscritores, faltam 1000 e tal seguidores, portanto não falta assim tanto, já faltou mais.
Partilhem nas vossas redes sociais, sigam-me também nas minhas, aqui no Instagram, no TikTok e no Twitter, o arroba é igual para todas, o _Gonçalo Sousa, não há cedilhas, não é? Portanto é Gonçalo. Ora, meus amigos, ficamos por aqui, muito obrigado a todos e como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.